Shalom Aleichem, é um prazer estar convosco em mais um dia de Shabat, memorial da criação e sinal, aliança entre o eterno Criador e seu povo. Recebendo este sagrado dia, o acendimento das luzes de Shabat. É muito bom estar convosco mais uma vez para o aprendizado e estudo da Palavra de Deus. Ao povo de Israel cabe o estudo constante da lei de Deus. Davi, servo do Eterno, que unificou as tribos de Israel sob um único reinado, expressou a sua alegria e o seu deleite em considerar os escritos da Torá. E semanalmente, a cada Shabat, como nação peculiar de Deus, se nos outorga o direito e o dever de buscar junto à Palavra de Deus, nas porções definidas como o Parashot, o aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Nos adverte a Palavra de Deus que o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda a sua Torá, porque este é o dever de todo homem. Na Parashá desta semana, na porção a ser estudado esta semana, temos o que se descreve em Números, capítulo 1, Bamidbar. A porção da semana trata a respeito à contagem ou o censo dos filhos de Israel, ordenança repassada a Moshe para que se levantasse dentre os filhos de Israel os homens que poderiam ir à guerra e os homens que serviriam, num contexto espiritual, a todos aqueles que buscassem o apego ao Senhor e o direcionamento para as suas condutas. Números capítulo 1 fala a respeito disso. No verso 3 diz assim: da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Dentro do mesmo capítulo, no verso 18, diz assim: e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. E assim, dentro deste mesmo contexto, desta mesma linha de raciocínio, se ergue o verso 34, dizendo: dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. O interessante dentro desta Parashá, Bamidbar, é o que está relatado em Números capítulo 3, versos 11 a 13, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eis eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel. Em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel. Desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. O Eterno
nos pontua nesta passagem que os primogênitos são de sua propriedade. Dos animais que nascessem, dos filhos dos israelitas. E a contagem no início deste capítulo, desta porção, nos mostra qual era a tamanha preocupação de Deus em relação aos cuidados com o seu povo, quando ele solicita de Moshe e de Arão que se fizesse uma contagem precisa de todos os homens aptos para a guerra de 20 anos para cima. O mais interessante disso tudo, no capítulo 3, é que das tribos de Israel, o Eterno toma uma delas para servir a ele num âmbito espiritual. Mas não somente a ele, como também a todos os soldados de 20 anos para cima, como a todos os demais filhos de Israel que não estivessem sido contados para irem à guerra. O Eterno diz: os levitas serão meus. Por quê? Porque o primogênito é meu. Então, no lugar dos primogênitos das tribos de Israel, tomarei eu a tribo de Levi, para que a tribo de Levi possa me servir, para que a tribo de Levi possa servir em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel e possam trabalhar o cuidado espiritual do meu povo. Essa preocupação de Deus, inerente aos cuidados, muitas vezes imerecidos, mas que recebemos da parte do Criador, nos alegra a ponto de se tornar incompreensível tamanho amor, tamanha afeição, tamanha preocupação com a nação que Deus fez brotar de Abraão desde que o tirou de Ur dos Caldeus. Com essa nação, Deus estabeleceu aliança. Deus deu a essa nação o Shabat e disse, conforme também descreve o profeta Ezequiel: os meus sábados são sinal entre mim e vós. A esta nação Deus disse: és meu povo particular, minha nação peculiar. Isso se descreve no livro de Shemot, Êxodo capítulo 19. Separado das demais nações de Israel estão os filhos de Abraão para que cumprissem um papel sacerdotal. Quanto à segurança desta nação, definiu o Eterno que se fizessem a contagem de todos os homens valentes de 20 anos para cima, a fim de prover a defesa física da nação que Deus amou. Com esta nação, Deus também fez a aliança, o pacto da circuncisão, e abençoou Abraão, como repetiu a Isaque, como se repetiu a Jacó, que esta descendência duraria para sempre. Que as heranças prometidas ao patriarca Abraão, quando por ocasião da apresentação de Yeshua, nosso Mashiach, na vinda e no seu reino, possa os filhos de Israel receber a herança prometida aos patriarcas. Mas a preocupação não se dá só no aspecto físico, a preocupação se dá com o aspecto espiritual. E por isso a tribo de Levi, tomada em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel, serviria ao Eterno. Seria uma tribo exclusiva para prestar um serviço sacerdotal e o cuidado não somente de toda a nação de Israel, mas de todos aqueles contados de 20 anos para cima. De um lado, os soldados defensores da nação de Israel. Do outro lado, uma tribo responsável por todos os cuidados, por todas as minúcias, por todos os detalhes que manteriam a nação de Israel num convívio salutar com o Criador. Essas palavras foram ditas a Moisés e a Arão. Deus busca homens que sejam soldados. Deus demanda de nós não somente os cuidados físicos com aqueles que fazem parte do nosso povo, mas principalmente, e é a mensagem de hoje, através dos sacerdotes,
dos levitas o cuidado espiritual. Porque nenhum homem sem a vida espiritual e uma conexão com o Eterno, mesmo confiando a sua força em cavalos ou espada, poderá ser vencedor das guerras. Quem sabe, passemos nós em dias atuais momentos de tribulação, de angústia, de dores. Quem sabe sejamos nós soldados. O que se demanda a cada dia é que nos dediquemos para vencer as tribulações e as dificuldades. Confiar em Deus, como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Como diz a Brit Hadashah, buscai primeiro o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Como soldados somos colocados diante de Deus e que Deus possa nos contar também neste exército, mas principalmente que os cuidados dos sacerdotes que nos ministram as palavras possam ser de maior significância em nossa vida, de maior representatividade. Possa ser realmente esse o contexto que faça diferença na nossa história, o contexto que nos identifique, o contexto que nos aproxime daquele que é o verdadeiro general de todos os exércitos. Se prezarmos pela vida espiritual, nos dedicarmos em amor, ouvindo os sacerdotes que nos apresentam as palavras de Deus e nos educam espiritualmente, certamente estaremos prontos para sermos inclusos no censo de Deus, como homens e mulheres prontos para a batalha. Seja esse Shabat mais um dia abençoado em sua vida e que a característica principal ou que se constrói dessa história presente seja a grandeza da sua vida espiritual e a sua eterna gratidão por fazer parte da nação que defende nada mais, nada menos que todas as alianças firmadas entre Deus e seu povo. Imagens de nossa congregação. Shalom Aleichem. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.